edificação da nossa alma, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em João capítulo 3. E nós leremos a partir do verso 22. João, capítulo 3, a partir do versículo 22, assim diz a palavra do nosso Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai do céu, nós estamos diante da tua palavra e este momento, dentre todos os especiais que tivemos até aqui, é o mais especial. Porque o Senhor agora falará por meio da tua palavra, por meio do teu servo, de maneira autoritativa ao teu povo. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela ação poderosa do teu Santo Espírito, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. E instrua, ó Deus, o teu povo, edifique o teu povo. Mas também, ó Deus, sare nossas feridas e confronte os nossos pecados, ó Deus. Cremos que a tua palavra é poderosa. E o Senhor, por tua sabedoria, decidiu reservar a pregação da palavra como ferramenta para que isso ocorra em nosso coração. Aqui estamos, diante da tua palavra. Tem misericórdia de todos nós, daquele que fala e daquele que ouve, para que o teu nome seja exaltado e a nossa vida edificada na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, algo bastante interessante acontece aqui nesse texto e eu gostaria de chamar a sua atenção para todas as coisas que vão acontecer aqui neste texto. De fato, é algo que me chamou muita atenção
no começo do preparo para esta mensagem, é o fato de que ela é extremamente bela. É uma mensagem poética. Você notou que o próprio João Batista está utilizando algumas figuras bem poéticas. E o que mais me chamou a atenção nesta poesia do texto é que João Batista, segundo o registro da palavra de Deus e as características dele, não é alguém que parece ser assim tão poético na sua fala. Vamos nos lembrar? João Batista é aquele homem que vivia vestido de pele, era aquele homem que se alimentava de favos de mel, e era aquele homem que começou o seu trabalho dizendo: arrependei-vos dos seus pecados. Um homem de postura firme, nos parece. Um homem que não negou a palavra de Deus e nem o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Um homem também que não, em nenhum momento, ficou calado quando o rei Herodes, e naquela família real havia um pecado. Ele confrontou e, por isso, teve sua cabeça pedida a prêmio. Mas o que me chamou a atenção é que este homem tão intenso, por causa do cenário pintado sobre ele no Novo Testamento, pode ser alguém que traz essas palavras tão belas, praticamente numa poesia, ensinando os seus discípulos. E eu queria chamar a sua atenção para a mensagem central dessas palavras poéticas aqui de João Batista, porque a mensagem central ressalta a superioridade de Cristo. O testemunho final de João Batista, meus irmãos, sobre a superioridade de Cristo, sempre observando três coisas: o batismo, o ensino e o domínio. E são sobre estas três coisas que nós vamos observar e ser edificados. O tema central é a superioridade de Cristo. E superioridade sobre o quê? João Batista nos leva por esse caminho. Sobre o batismo, sobre o testemunho, ele é superior no seu testemunho e ele é superior no seu domínio. E eu queria, então, chamar a sua atenção para estas questões. A primeira delas vai do verso 22 ao verso 30, e é também no local onde nós vamos encontrar a maior parte das informações contextuais do texto que nós estamos abordando nesta noite. Você que está acessando a nossa página hoje pela primeira vez, deve saber que a nossa igreja aqui de Balneário, está numa série de mensagens no livro de João, do Evangelho segundo João, e nós estamos passo a passo estudando e nos deliciando com esta palavra de Deus. Já passamos aqui pelos primeiros sinais do Senhor Jesus Cristo, e agora vamos ouvir o último discurso, o último testemunho de João Batista acerca de Jesus, pois logo em seguida ele será preso e, consequentemente, decapitado. Este é o último registro que João, o apóstolo, faz sobre João o Batista, aqui no seu registro sobre o Evangelho. E a primeira coisa, então, que nós vamos ver é a superioridade de Cristo sobre o batismo, pois Cristo tem uma purificação celeste. Vamos observar o ambiente em que essas coisas estão acontecendo. Observe aí o versículo de número 22. Há aqui mais um traçado histórico e contextual feito pelo apóstolo João, não é? Fazendo aqui as ideias serem conectadas. O Senhor Jesus Cristo, lembrem-se, está vindo de Jerusalém, depois daqueles sinais realizados, em especial no templo, e do seu encontro com Nicodemos, por conta da proximidade da festa da Páscoa, e agora ele volta de Jerusalém e vai para a terra da Judéia, sempre acompanhado dos seus discípulos. E ali ele permaneceu juntamente com esses discípulos, e os discípulos estavam ali realizando este batismo juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai ficar mais claro nos próximos textos que nós vamos estudar.
E olha só que interessante, as duas localidades inseridas aqui por João fazem parte ou compõem a região do Vale do Rio Jordão. Eu não sei se você notou, mas nós lemos lá na liturgia em Isaías que aconteceria alguma coisa na região do Vale do Rio Jordão. Pois é, estamos aqui com o registro desse acontecimento. Então, João estava ali também, o Batista, fazendo os seus batismos na região perto de Salim, mas ali na cidade de Enom, por volta ali, meus irmãos, perto da Samaria, que é o local alvo do nosso estudo da semana que vem, se Deus quiser, cerca de 12 a 13 quilômetros ao sul e para o norte de Betseã estão essas duas regiões. E ali havia muitas águas, diz o versículo 23, e é por isso que eles estão ali. João Batista realizando os seus batismos, e o Senhor Jesus Cristo também realizando batismos em outra localidade. E perto daquela região acontece, então, este evento. Colocados nessa situação histórica, o pastor Elias Medeiros gosta muito de dizer que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ver a Bíblia, nós precisamos sentir a Bíblia, e eu espero que você precise fazer isso juntamente comigo. Então, preste atenção. Observe todo o cenário. João ainda não havia sido encarcerado, então estava fazendo o seu ministério. Entretanto, ele vai ensinar aos seus discípulos que tudo o que está acontecendo no seu ministério está chegando ao fim, porque o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem ele precedeu, já chegou. E então, nós precisamos entender estas questões. Qual é o ponto focal deste texto? Note bem, no versículo 25, realizando todos aqueles batismos, os discípulos de João têm ali um entrevero com um judeu, e suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Olha só que interessante. O evento aqui é um evento de batismos, e o problema está sempre relacionado entre os batismos realizados ali por João Batista e por Jesus. Então, entre esses batismos e a cerimônia de purificação do Antigo Testamento. Ali havia um problema sério, um problema grave acontecendo, porque a mudança foi muito abrupta e uma mudança muito extrema. Antes, você se lembra, era necessário que se alguém fosse considerado impuro no meio do contexto ali de Israel, ele ficaria um período fora do acampamento para que se purificasse. Ao final desse período, como se fosse uma quarentena, ao final desse período ele voltaria para o cerco ali de Israel, né, o acampamento de Israel. Era necessário lavar suas vestes, banhar-se também com água pura, apresentar-se ao sacerdote, e então o sacerdote definiria se ele de fato estava puro novamente ou não. Então veja que um sistema muito complexo do Antigo Testamento, na esfera cerimonial da lei de Deus, não é? Tudo isso estava envolvido. O próprio Senhor Jesus Cristo, se você se lembra, vai dizer a alguns daqueles que ele curou para que eles fossem se mostrar ao sacerdote, para mostrarem-se que estavam já purificados, limpos. E o ponto focal é este. Por que Jesus e João Batista estavam realizando batismos e não estavam mais executando os cerimoniais de purificação? Era muito simples. Você vinha, era batizado e estava resolvida a questão. Você se lembra, a mensagem tanto de Jesus quanto de João Batista, ou ao contrário, de João e de Jesus, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E aí eles eram batizados e tudo se resolvia. E aí houve esta contenda, mas ela serve de base para este ensino maravilhoso que nós teremos acesso. A primeira coisa, então, é que a purificação do Senhor Jesus Cristo não é simples ou terrena.
E não é aquele batismo simples realizado por João Batista, mas é uma purificação celeste. Observe, a partir do versículo 26. Foram ter com João, os seus discípulos, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aqui é bastante interessante, alguns irmãos estudiosos que se aprofundaram em alguns contextos muito mais profundos do que nós estamos fazendo aqui neste texto, dizem que realmente esse foi um exagero dos discípulos, dizendo que todos estavam seguindo Jesus, uma vez que eles próprios não estavam lá, não é? Um grande exagero. E aqui também alguma questão com falta de humildade. Por que que aquele homem está atraindo mais pessoas e nós estamos até perdendo seguidores? Perder seguidores é algo muito próprio da nossa época, não é? A gente até fica, talvez você cristão verdadeiro não fique tão abalado quando perde seguidores. Mas hoje esse assunto está muito em voga. E parece que era algo daquela época também. Alguns seguidores de João estavam saindo dali, dando o seu, tirando ali o seu like para os mais jovens, né, daquela situação de João Batista, e estavam indo para o Senhor Jesus Cristo. E alguns desses discípulos de João não estavam gostando da situação. Agora observe que interessante. Aqui começa a parte belíssima desse texto. Quando João Batista começa a falar para os seus discípulos e só para no versículo 36. E aqui todo esse trecho, desde o versículo 27 até o versículo 36, é um trecho de muita poesia. Ele até utiliza uma ilustração. Observe o que ele vai responder a partir do versículo 37. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe fora dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Observe uma coisa aqui, meu querido irmão e minha querida irmã. O que João Batista está ensinando aos seus discípulos, e nós hoje estamos fazendo parte deste ensino, é que Jesus tinha autoridade para fazer aquelas coisas. O que João Batista está dizendo é que ninguém poderia fazer aquelas coisas que Jesus estava fazendo. Ninguém poderia atrair tantas pessoas ao batismo se não tivesse recebido autoridade celeste para realizar todas estas coisas. Em outras palavras, o que João Batista está dizendo, ele pode. Fiquem tranquilos, ele pode fazer isso, porque ele tem autoridade para realizar todas estas coisas. Cristo faz estes batismos e está atraindo pessoas para si, porque ele é o Messias e ele tem autoridade celeste para realizar esses batismos. Mas vai além disso. E nós já passamos por esses ensinos até aqui, o capítulo 3 no Evangelho segundo João. Mais do que atrair pessoas para si, mais do que realizar batismos, mais do que demonstrar que tem esta autoridade celeste para fazer estas coisas, o Senhor Jesus Cristo tem poder para purificar a alma do homem. E isso, nenhum rito do Antigo Testamento, nenhum tipo de batismo realizado por João Batista tinha condições de fazer, tinha eficácia. E ele mesmo, João Batista, chegou e começou o seu ministério dizendo: eu batizo vocês com água, mas após mim vem aquele que batizará vocês com o Espírito Santo. Então, note que instrução belíssima deste mestre, ensinando os seus discípulos que o Senhor Jesus Cristo é o Messias esperado. Ele é aquele que foi prometido e veio. E agora ele tem autoridade celeste para realizar estas purificações. E não apenas uma lavagem externa, mas uma lavagem interna. Uma transformação e uma purificação plena do homem. Que grande bênção é saber disso. E quão direto foi João Batista a ensinar estas coisas.
Eu sou apenas o precursor dele, diz João Batista no versículo 28. E aqui ele utiliza uma figura belíssima. Versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. E aí ele encerra essa parte dizendo: esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, que beleza está nessas palavras de João Batista, pois ele diz uma questão interessante. Neste momento de casamento, por assim dizer, ele não é o mais importante. Cristo é superior. Ele é o amigo do noivo. E além disso, ele se alegra ao ouvir a voz do noivo. Que bênção estas palavras. E aí ele vai dizer: esta alegria por ouvir a voz do noivo, por ouvir a voz daquele que é importante nessa situação aqui, já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, no versículo 30, João Batista está dizendo: olha, eu vou continuar perdendo seguidores mesmo. E os verdadeiros crentes não vão ficar aí procurando outros mestres, eles vão atrás de Cristo, e era isso que era para acontecer mesmo. Que bom! Como que se ele perguntasse para um desses seus discípulos como é que está a nossa lista aí, estamos perdendo mais pessoas, eles estão indo para o Senhor Jesus Cristo, e eles dissessem: sim, ele, é isso mesmo, que alegria! O propósito para o qual eu fui chamado está se cumprindo, convém que ele cresça e que eu diminua. Bem diferente o entendimento de João Batista das pessoas que utilizam esse versículo 30 em suas canções, por exemplo. Você já deve ter escutado canções que repetem muito em seu refrão: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas em todas, em especial das canções mais recentes, neopentecostais, o objetivo está sempre dizendo: olha, a minha vida é um livro de histórias de Jesus, onde ele vai ali escrevendo essas histórias por causa dos meus sofrimentos e das vitórias que ele me dá. E é por isso que em mim ele deve crescer, para que eu diminua. Errado esse entendimento. O que João Batista está dizendo é que ele cada vez mais desapareça. E isso vai ficar de maneira figurada, muito clara, quando João Batista morre. Ele não tem mais importância, porque Cristo chegou. E muitas vezes nós nos perdemos, e aqui há uma aplicação para todos nós. Nós nos perdemos em nosso próprio orgulho de cristãos, achando que realizando as obras, ou que fazendo ou nos envolvendo no trabalho da igreja, ou buscando ao Senhor, isso vai trazer algum tipo de mérito ou reconhecimento. Meus irmãos, Cristo é superior. Cristo é superior a todos nós. Por melhor crente que você seja, e eu sei que tem irmãos meus que estão vendo isso agora, que eu considero crentes melhores do que eu. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, Cristo é superior. É por isso que o apóstolo Paulo parece entender corretamente o que João Batista está dizendo, quando ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí é diferente. Cristo é superior. E você tem se alegrado ao ouvir a voz do noivo? Você tem se alegrado com a presença deste alguém superior em sua vida? É preciso pensar, meus irmãos. João Batista ensina aqui com este momento tão bonito de sua fala, que ele não é o principal, mas sim Cristo. Ele diz a mesma coisa de algumas maneiras. E ele vai repetir essa ideia de que ele não é o principal, por exemplo, dizendo que Cristo tem autoridade dada do céu para realizar essas coisas, no versículo 27. Que Jesus é o Messias e ele não é, no 8. E por fim, que Jesus é o mais importante em todas as questões e é comparado com o noivo,
A noiva quer sim ter ali os seus convidados, as suas testemunhas, quer ter ali o pastor celebrante, ou alguém que faça isso. A noiva quer ter ali tudo organizado, mas o especial, o mais importante para ela, é o noivo. E nós até nos alegramos, utilizando a figura de João Batista, nos colocamos em pé quando a noiva entra, ou quando o noivo entra na celebração de casamento. Mas nós nos alegramos mesmo quando aquela cerimônia termina, pelo fato de que uma nova família e uma nova vida começou. Cristo é superior. E ele tem esta purificação superior, além de todas as outras coisas. Por isso que João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E quem somos nós? Somos, meus irmãos, a igreja de Cristo. Portanto, a glória que deve brilhar e ser exaltada é do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos aprender com a humildade de João Batista e nos tornar humildes como ele. Muitas vezes nós nos perdemos. Quer ver uma coisa? Nestes momentos de pandemia, muitos têm feito trabalhos maravilhosos de ação social, de auxílio, têm tido visões adiante de muitas pessoas e conseguido atender necessidades muito prontamente. Mas se a motivação dessas pessoas é a glória da denominação ou a glória própria, está errado. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Quem recebe a nossa ação social, quem recebe uma ligação nossa dizendo estamos orando por você, essas pessoas precisam ver a glória de Cristo brilhar. Precisam saber e se alegrar com o fato de que o Senhor Jesus Cristo está agindo por meio da sua igreja. Ele é o Messias. Nós somos o seu povo. Ele é o Rei da Glória. Nós somos o seu exército. E não podemos nos esquecer disso. Portanto, como nós lemos em Hebreus na liturgia, aquele rito de purificação do Antigo Testamento cumpriu-se em Cristo Jesus. E continua a ter efetividade ainda hoje por causa de Cristo Jesus. Não porque nós precisamos fazer todas aquelas coisas, mas porque Cristo fez por nós. Estamos alvejados no sangue de Cristo. Nós até cantamos isso, fomos tornados alvo como a neve, por causa dos méritos e da justiça de Cristo. Portanto, Cristo é superior por causa da sua purificação que é celeste. Mas há uma segunda coisa, do versículo 31 até o versículo 34, que é o testemunho verdadeiro. E por isso Cristo é superior ao próprio João Batista. Você sabe, já viu aqui no Evangelho segundo João, que há muitos testemunhos de João Batista acerca de Cristo. E são testemunhos verdadeiros. No entanto, o testemunho que Cristo dá sobre si mesmo é superior, e é isso que João Batista está ensinando os seus discípulos aqui. Ele vai dizer, olha, versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Veja como ele repete essa ideia. E ele já tinha dito isso no versículo 27, as coisas estão ligadas. Se você tem costume de riscar a Bíblia e fazer conexões, faça uma dessas aí, por exemplo, entre o verso 27 e o verso 31, há uma ligação. Versículo 32, testifica o que tem visto e ouvido. É por isso, ele vem do céu, o Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, João Batista está dizendo, ele vem do céu, ele vem com este testemunho de tudo o que ele tem visto e ouvido. E se você se lembra, em João capítulo 1, nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o Senhor Jesus Cristo deixa a sua glória
vem, assume a forma humana e começa a dar o testemunho da glória do Pai, para que nós conheçamos. Ele vem com este testemunho celeste e vem falar sobre tudo aquilo que tem visto e ouvido. No versículo 33, há aqui as questões da resposta a este testemunho verdadeiro. E observe, quem todavia lhe aceita o testemunho, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. E aqui, meus queridos, há mais um momento belíssimo da fala de João Batista, quase poético, eu diria. Quando ele diz, no versículo 33, quem aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. A palavra que João, o apóstolo, utiliza para registrar essa fala de João Batista é uma ideia de quem certifica, mas quem cola como quem dá um selo. Como quem dá a chancela de que aquilo é verdadeiro. Mas isso não acontece pela vontade própria do homem, mas pela ação poderosa do Espírito Santo. E a ideia é que, por causa da ação do Espírito Santo, nós podemos ouvir a voz do Senhor, nos alegrar com a voz do noivo, e quando ouvimos o seu testemunho, nós selamos em nosso coração a certeza de que ele é verdadeiro. Veja que bonito. E foi por isso também que nós lemos lá em Isaías a ideia de que este viria para colocar como um selo no coração do seu povo. Marque aí João 3 e vamos voltar a Isaías capítulo 8 para observar de novo esse detalhe. Que está no versículo 16. É claro, Isaías não está falando diretamente sobre isso, mas nós cremos que Deus cumpriu esta fala de Isaías plenamente no Senhor Jesus Cristo, em especial também neste evento que nós estamos lendo. Isaías 8,16 diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E é isso que João Batista está dizendo. Quem aceita o testemunho, sela, certifica, chancela, bate ali o carimbo de que Deus é verdadeiro. E isso acontece no nosso coração. Que grande bênção é poder ouvir o testemunho verdadeiro do Messias. Se você ouviu este testemunho e crê neste testemunho, tenha certeza de que o Espírito Santo agiu poderosamente no seu coração, purificando você e te dando ouvidos para ouvir o testemunho deste Senhor verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E há também aqui a ideia da divindade do Senhor Jesus Cristo, pois João Batista diz, ele veio do céu. Ele veio do céu para dar este testemunho verdadeiro e não para fazer outra coisa qualquer. O Espírito Santo implanta a fé no coração do povo de Deus e assim mostra a verdade diante desse povo. É por meio da fé que alguém certifica, autentica, sela a verdade sobre Deus revelada plenamente em Cristo Jesus. Que grande bênção e que grande maravilha. Com isso também João Batista ensina aqueles discípulos que o ministério de Jesus não é só batizar pessoas. O ministério de Jesus é salvar pessoas. Por meio do anúncio do seu testemunho que é verdadeiro. Note bem que maravilha é saber destas coisas. E por fim, meus irmãos, entre o versículo 35 e o versículo 36, João Batista também nos anuncia, ou anunciou primeiro ali aqueles discípulos e a nós hoje. A superioridade de Cristo também se demonstra no seu domínio sobre todas as coisas. E olha só que interessante, versículo 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E isso é interessante. No domingo passado, nós vimos o Senhor Jesus Cristo mesmo dizer que quem crê nele não será julgado, mas o que não crê nele já está julgado. E agora, em outro momento, em outro lugar, João Batista está dizendo as palavras semelhantes e ensinando que Jesus tem domínio sobre todas as coisas, por isso ele é superior. E todas as coisas foram subordinadas a ele pelo Senhor Deus, anunciadas no Antigo Testamento. Você deve se lembrar do salmo que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Você se lembra disso? Você se lembra também de Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que convém que Cristo reine. E quando tudo acabar, ele vai devolver o reino, o governo de todas as coisas ao seu Deus e Pai. E nós reinaremos juntos. Essa ideia está contínua, é uma ideia única, meus irmãos, anunciada desde o Gênesis. O Senhor Jesus Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. E é por isso que nós, com santo temor, precisamos considerar este fato. Quem crê no Filho, a quem foi dado o domínio sobre todas as coisas, tem a vida eterna. Não há outro meio para conseguir a vida eterna. Não há outra pessoa a quem nós vamos nos subordinar que tem este poder de nos conduzir à vida. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos nos lembrar de todas estas coisas e ver como a superioridade de Cristo é ressaltada e realçada neste último testemunho de João Batista, registrado aqui no Evangelho segundo João. Note bem, ele vai dizer: quem ouve e quem crê no Filho tem a vida, mas o que não ouve, mas se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E você precisa se lembrar de Romanos 1, a partir do versículo 18 em diante, quando Paulo diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade, porque os homens detiveram a verdade, querendo e amando a injustiça. Muitos falam mal de Paulo, ainda hoje, por causa desse texto que ele escreveu aos Romanos, e se esquecem que o precursor do Messias disse semelhantes palavras. Se esquecem que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida, quem não crê já está julgado, permanece sob julgamento. E João Batista agora está dizendo: permanece sob a ira de Deus. É por isso que Cristo é o nosso Salvador. Eu disse isso na semana passada e repito hoje. A salvação, nós não podemos entender a salvação como Deus deixando pessoas boas de lado e salvando algumas. Não é isso. A salvação consiste no fato de que Deus pegou pessoas de todos os seres humanos, todos sem exceção, aqueles que ainda nascerão, que são rebeldes contra Deus, e os salva. Transforma. Não é rejeitar quem é bom, é transformar quem é mal. Lembre-se de você, enquanto eu estou lembrando de mim antes da nossa conversão. Lembre-se de você enquanto eu estou lembrando de mim com os nossos altos e baixos de pecado. Mas ainda assim, Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos transformar. Deus decidiu nos preservar em santidade. E Deus decidiu nos glorificar no dia final. Deus decidiu que habitaria conosco em novos céus e nova terra. E ninguém tirará isso de nós. Mas para isso, é necessário que eu e você
e que tantos outros que devem ouvir essa mensagem, e eu e você somos aqueles que anunciam essa mensagem hoje. É necessário que eu e você digamos que quem crê no Filho tem a vida, mas quem se mantém rebelde, não quer ouvir, está e permanece sob a ira de Deus, porque Deus revelou a sua salvação em Cristo Jesus. Caminhando para o fim, eu gostaria de olhar de novo esse texto com vocês, porque no decorrer da história, em especial da história da Igreja Reformada, da teologia reformada, nós ressaltamos uma doutrina que é muito preciosa para nós, encontrada na Escritura, que são os ofícios de Cristo. E como nós agora, do lado de cá do Novo Testamento, podemos olhar para esse texto e encontrar os 3 ofícios de Cristo aqui. E eu também fiquei impressionado com isso. Observe que interessante. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Cristo é profeta, sacerdote e rei. Isto é, o sacerdócio do Antigo Testamento apontava para Cristo e foi cumprido por Cristo. E nós lemos isso em Hebreus 9, no início do nosso culto. Cristo é o profeta, então todo o profetismo do Antigo Testamento, o que era chamado por Deus mesmo, apontava para aquilo que Cristo faria e apontava para a própria ação de Cristo como sendo profeta. E também Cristo é o rei, o ungido do Senhor. Então todos os reis apontavam para o que Cristo seria, o rei de toda a glória. Então Cristo é profeta, sacerdote e rei. E olha só que interessante como esses 3 ofícios podem ser notados por nós. E eu disse no início, Cristo é superior, a superioridade de Cristo na purificação. E ele então é o sacerdote aqui, dito pelo Senhor, pelo João Batista. O ponto inicial de toda essa conversa é o problema com a purificação. E aí João Batista diz, nos versos 27 e 28, ninguém pode fazer alguma coisa se do céu não for dado. Ele é o Messias, o Cristo, eu não sou. Ele é aquele que pode fazer esta purificação, ele é o sacerdote. Observe agora a questão do testemunho, ele é o profeta verdadeiro. Nos versos 31 a 34, ele vem e testifica a respeito daquilo que tem visto e ouvido. A semelhança do que os profetas faziam no Antigo Testamento, mas agora Cristo desce do céu. E nesse estado de humilhação, assume a forma humana e começa a anunciar palavras de vida. Como alguém disse para ele, não é? Para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? E Cristo também é o rei. Observe o versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Cristo governa todas as coisas. Jesus Cristo é profeta, é sacerdote e é rei. Eu quero encerrar a mensagem de hoje, lendo com os irmãos Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 25. Hebreus 12, a partir do 25, diz assim a palavra do nosso Deus. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso,
Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, não nos esqueçamos destas palavras de João Batista acerca do nosso Redentor Jesus Cristo. Ele é superior. E nós fomos salvos por ele por causa dessa superioridade. Ele é o único que pode nos purificar. Ele é o único que tem as palavras da vida eterna. Ele é a fonte de toda a verdade. E ele é o que domina sobre nós também. Nós somos servos de Cristo, como diz o Novo Testamento. Estamos sob os seus cuidados e trabalhando para ele. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Servimos a um Deus e a um Cristo e a um Espírito Santo superior a todas as outras coisas. Todas as nossas ações, portanto, devem refletir essa superioridade. Não podemos, em nenhum momento, cair na tentação de fazer o nosso nome ser crescido, por assim dizer, ser exaltado. Nossas ações não podem ser exaltadas. Nós precisamos nos lembrar que convém mesmo é que ele cresça e que nós diminuamos. Naquele momento, isso era verdade. Agora o Senhor Jesus Cristo está sentado no trono da sua glória, exaltado. Tanto Paulo aos Filipenses quanto o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele recebeu um nome muito mais excelente do que qualquer outro nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos, também diz um trecho de Atos. E agora, nós servimos a este Cristo. Agora nós devemos viver Cristo e não outra coisa. Meus irmãos, não podemos esquecer destas coisas. Em especial, tomando aqui o texto de Hebreus também, é que nós não podemos nos pôr rebeldes diante de Deus. E rebeldes contra este Cristo maravilhoso. Pois quem assim o faz, permanece sob a ira de Deus. Então, não recusemos a palavra falada a nós. E vivamos por este Cristo maravilhoso. Vivamos como súditos deste Rei glorioso. E vivamos como pessoas purificadas